Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Hoje Jesus nos faz uma exortação sobre a vocação profética. Essa vocação profética que todos nós participamos em Cristo, porque todos nós somos profetas, profetas para anunciar a boa nova, profetas para corrigir os erros do nosso tempo, profetas para dar testemunho da verdade diante do mundo. Por isso que Jesus Cristo, ele vai exortar os fariseus, os mestres da lei, sobre essa realidade, porque eles que conheciam a palavra de Deus, eles que estudavam cotidianamente a palavra de Deus, deveriam ser esses profetas e deveriam ser aqueles mais capazes de reconhecer em Cristo a realização das profecias antigas. Mas como o povo antigo, esse povo também, essa geração também perseguiu a Jesus Cristo. E assim acontecerá com cada um de nós, porque todos nós que participamos da vida do próprio Cristo, da sua vida e da sua missão, que somos chamados a ensinar, a corrigir e a dar testemunho, todos nós seremos também perseguidos, participaremos dessa perseguição que foi realizada a Jesus Cristo. E isso acontece por algumas coisas que nós precisamos aprender a perceber, porque o ser humano em si, ele tem uma grande facilidade de se acomodar às suas próprias seguranças. E quando ele alcança as suas seguranças, ele não quer perder aquilo nunca. Assim pode acontecer também com a vida de pecado. Podemos nos acostumar com ela, podemos ir estagnando, estacionando nesse tipo de vida e não esse tipo de vida, o pecado, não mais vir de encontro à nossa consciência, para realmente a nossa consciência ser capaz de reconhecer o erro, reconhecer o mal e se afastar dele, ter forças para se afastar dele. Mas Jesus Cristo, ele vai falar, justamente sobre isso, porque nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer as profecias, nós precisamos entender a obra de Deus, porque se nós não entendemos a obra de Deus, o que vai acontecer é que nós nunca vamos ser capazes de acolher aquilo que Deus realiza em nosso tempo. Aí nós vamos sempre ficar buscando aquilo que mais nos apraz, aquilo que muitas vezes afirmam as nossas convicções, que não é a convicção verdadeira da igreja, da doutrina de Cristo Jesus, dos apóstolos, mas é a nossa convicção, aquilo que nós achamos que é verdade. E nós começamos a viver disso. E tudo aquilo que vai contra isso, infelizmente, nós vamos também cada vez mais atacando essas coisas. É como acontece nos nossos tempos de hoje. As pessoas
que se dizem fiéis, atacando o Santo Padre, o Papa, atacando os bispos, os padres, os diáconos, se atacando um ao outro por causa de política, por causa de N circunstâncias. Tudo isso vem daquilo que é o pecado original, a concupiscência que restou do pecado original na vida do ser humano, que quando ele não domina essa concupiscência faz com que ele busque unicamente os seus próprios prazeres, as suas próprias satisfações e unicamente aquilo que afirma a sua própria verdade. Esse é o grande cuidado que nós precisamos ter. Por isso que Jesus Cristo, ele vai nos exortar. Por isso que Jesus Cristo, ele diz que os fariseus, os mestres da lei, eles têm a chave da ciência, porque conhecem a palavra, conhecem a doutrina, mas eles mesmos não entram. O que significa isso? Não aprofundam essa doutrina, essa palavra, como deveria aprofundar, porque é mais fácil permanecer vivendo numa vida superficial da palavra do que aprofundá-la no verdadeiro sentido dessa palavra. E assim Jesus Cristo também exorta que eles impedem os outros de entrar nessa ciência. Porque quando alguém deseja se aprofundar mais, muitas vezes esses que detêm a ciência, as chaves da ciência, não permitem com que outras pessoas adentrem no conhecimento desses sagrados mistérios. Assim também, nós precisamos, cada vez mais na nossa vida, sermos capazes de reconhecer a obra de Deus, para que assim possamos acolher os profetas que Deus envia em cada tempo na nossa vida, para que a gente não fique buscando unicamente a afirmação das nossas próprias convicções, mas sim possamos nos afirmar na convicção da palavra, da doutrina, da Igreja de Cristo Jesus, porque é Ele que nos salva, nada mais pode nos salvar nessa terra. E assim nós vamos sendo capazes de também transmitir essa verdade e exercer a nossa vocação profética de anunciar, de corrigir e principalmente dar testemunho daquele que nós conhecemos e daquilo que nós vivemos. Busquemos assim refletir se a nossa vida cristã está sendo unicamente uma afirmação das nossas próprias convicções ou se realmente a nossa vida cristã é uma verdadeira afirmação da vida de Cristo em nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.